Neste vídeo, um texto publicado no Jornal Mensageiro da Paz em julho de 1984, contendo acusações e defesas do movimento pentecostal. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Tem sido considerável o número de livros escritos nestes últimos anos por autores antipentecostais com o propósito de denegrir a nossa fé. Pelo que me consta, nunca um escritor de confissão pentecostal no Brasil assumiu a responsabilidade de escrever uma refutação a esses livros. Em geral, os nossos líderes têm deixado que o próprio progresso do movimento pentecostal e a fé dinâmica das igrejas que o compõem silenciem a pena dos seus oponentes gratuitos. Mas isso tem sido inútil, pois os tais não se convencem nem diante dos fatos. Para eles, mais importa uma boa pitada de confusão teológica do que as provas documentadas por vidas transformadas, esquecendo-se eles que teologia sem uma genuína experiência de vida é semelhante à fé sem as obras ser morta. Evidentemente, eu não possuo procuração dos líderes da minha igreja, a Assembleia de Deus Pioneira e Guardiã da legítima doutrina pentecostal no Brasil, para descrever esta matéria. Na verdade, nem creio ser necessário tê-la, haja vista que, na qualidade de obreiro engajado na pregação do Evangelho e na defesa da verdade, tenho tão grande responsabilidade na defesa da verdade como a têm os mais destacados líderes das Assembleias de Deus. Com a palavra, a acusação. Um dos livros mais pretensiosos e de propósito eminentemente antipentecostal, foi publicado em 1972 pela Junta de Educação Religiosa e de Publicações da Convenção Batista Brasileira, JUERP. Esse livro tem por título Movimento Moderno de Línguas, de autoria do batista americano Robert Gromach. Numa análise feita por Gromach quanto à origem do movimento pentecostal, após analisar se o movimento é de origem divina, satânica, psicológica ou artificial, ele concluiu que tem de ser considerado não somente uma simulada contrafação, porém como sendo realmente de origem satânica. Outro livro, A Doutrina do Espírito Santo, trabalho encomendado pela Convenção Batista Brasileira, combate as células renovacionistas surgidas no seio dessa convenção, trazendo inclusive palavras pouco elogiosas ao movimento pentecostal, sempre tido pelos autores, 13 líderes batistas brasileiros, como confusão, gritaria, descontrole físico, emocionalismo e etc. Alexander, um dos autores antipentecostais mais lidos no Brasil, em seu livro Pentecostalismo ou Cristianismo, mostra o movimento pentecostal como uma ameaça à integridade do verdadeiro cristianismo. Ele escreve: temos, portanto, de evitar todo equívoco e afirmar com precisão que se existe um movimento de Pentecoste, há também um considerável número de crentes que diligenciam não ser deste movimento, mas que, no entanto, possuem um forte espírito pentecostistas. Por este fato é que nós julgamos necessário falar do pentecostalismo, pois que pretendemos, em absoluto, não fazer parte deste movimento, pois pode-se ter certas concepções mentais e certas interpretações errôneas que, como é óbvio, engendram um espírito que não é outra coisa senão um espírito estranho, semelhante ao do pentecostalismo. Mais à frente escreve Alexander: perante os erros e estragos do pentecostalismo, há somente uma atitude digna do cristão. Se ele caiu neste erro, que confesse a Deus e se separe absolutamente daquilo que a Bíblia condena.
Quanto ao crente que teve algum contato com estes desvários, mas que começa a discerni-los, que se afaste deles e saiba que Deus o destina a outra coisa, ao serviço frutuoso, porém, que se mantenha bem perto de seu Salvador pela razão seguinte: um espírito estranho não deixa nunca sua vítima escapar com facilidade. Quando numa alma começam a surgir dúvidas a respeito do movimento pentecostal e seu espírito começa a discernir a verdade quanto às contrafações, aos exageros e erros doutrinários que caracterizam o pentecostalismo, se ela abrir-se com algum adepto deste movimento, haverá então reação imediata. Não nos compreende mais. Suas dúvidas são causadas pelo pecado, ou então, o que é pior ainda, haverá o que vai suceder-lhe se nos deixar, o julgamento de Deus o atingirá. E chamam a isto de despertamento e pentecoste, ou em vez de ameaças, apelarão para o sentimentalismo como pretexto de amor, lágrimas, procedimento, que não é são nem santo, e do qual é, às vezes, difícil livrar-se. Porém, com o socorro de Deus, andando na obediência de Cristo e sua palavra, aquele que tiver sido dominado pelos pentecostais será liberto. Para Alexander, o movimento pentecostal, ou o pentecostalismo, como ele prefere chamar, nada mais é do que um dos ramos do espiritismo, feiticismo, macumba ou coisa semelhante, movimento de cuja influência aqueles que a ele se apegam devem ser exorcizados pelo ensino antipentecostal. Francisco Ruhlin, autor do opúsculo É Bíblico o Pentecostalismo, escreveu: Deus libertou o autor deste folheto do erro pentecostal alguns anos atrás. Um domingo de manhã, numa reunião pentecostal, um membro levantou-se e começou a ler o capítulo 14 de 1 Coríntios e eu escutei-o atentamente. De repente, uma mulher levantou-se e começou a levantar os braços e a falar em línguas, e depois mais uma e mais outra, até que 9 ao todo estavam no estado de êxtase descontroladas. Mas, ao mesmo tempo, entre o barulho e o pandemônio que faziam, eu consegui ouvir as palavras: Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, mas faça tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 33 e 40. O contraste completo entre o que eu via e o que as escrituras diziam ajudaram-me a pensar, e eu comecei a ver que o pentecostalismo não é de Deus, mas sim do diabo. No seu livro Os Carismáticos, John MacArthur denuncia e condena o movimento carismático porque, segundo ele, faz da experiência algo superior às escrituras. Poderia continuar citando textos de muitos outros livros de autores antipentecostais que tenho na minha biblioteca, porém, deixo de fazê-lo por 2 razões. Primeira, por absoluta falta de espaço e, em segundo lugar, porque contém praticamente as mesmas blasfêmias e desprezo pelo movimento pentecostal. Com a palavra, a defesa. Como um processo não se compõe só de acusação, mas também de provas e defesa, seria imprudente o juiz condenar ou absolver o réu sem antes ouvir a sua defesa. Partindo deste princípio, ao movimento pentecostal assiste o direito de que alguém levante a sua voz em defesa desse movimento. Isto é o que tem feito muitos ilustres cristãos e não poucos estudiosos durante estes últimos anos, entre os quais vou citar alguns apenas. Para a revista Life, conceituado periódico da imprensa secular americana a respeito do movimento pentecostal, o Dr. Van Dusen disse:
Há várias fontes de poder que têm feito desta terceira força, o movimento pentecostal, o mais extraordinário fenômeno religioso de nosso tempo. Seus grupos pregam uma mensagem bíblica direta, facilmente compreensível, comumente prometem uma experiência imediata, transformadora da vida pelo Deus vivo em Cristo, que é muito mais significativa para muitos indivíduos do que a versão dela que se encontra nas igrejas convencionais. Eles abordam diretamente as pessoas em seus lares, nas ruas ou em qualquer lugar. Não esperam que venham primeiro à igreja. São dotados de grande ardor espiritual, o que algumas vezes, mas nem sempre, é excessivamente emocional. Pastoreiam seus convertidos em um grupo comunitário íntimo, apoiador, uma das características de cada renovação espiritual vital desde que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no primeiro Pentecoste. Dão forte ênfase ao Espírito Santo tão negligenciado por tantos crentes tradicionais, como sendo a presença imediata e poderosa de Deus, tanto na alma humana individualmente como nas comunidades cristãs. Acima de tudo, esperam que os seus seguidores pratiquem um cristianismo ativo, incansável, 7 dias por semana. Até recentemente, os demais protestantes consideravam esse movimento como um fenômeno temporário e passageiro que não merecia grande atenção. Mas agora há um reconhecimento sério e crescente de suas verdadeiras dimensões e de sua provável dinâmica. A tendência de rejeitar a sua mensagem cristã como inadequada está sendo substituída pela mais humilde disposição de investigar os segredos de seu imenso alcance. Tenho chegado a sentir que o movimento pentecostal, com sua ênfase sobre o Espírito Santo, é mais do que apenas um reavivamento. É uma revolução que, em importância, se compara ao estabelecimento da primeira igreja apostólica e com a reforma protestante. A revista Novas de Alegria, órgão da Assembleia de Deus de Portugal, traz o testemunho de um respeitado professor de teologia no Instituto Superior de Ciências Humanas e Teológicas do Porto, Portugal, do qual se destaca o seguinte parágrafo: o que descobri no movimento pentecostal é muito diferente daquilo que procurei. Aconteceu comigo o que aconteceu com os magos que procuravam um príncipe num palácio luxuoso e encontraram um menino desfavorecido num curral de animais. O mesmo que aconteceu à samaritana que procurava um Messias sabedor, um Cristo superstar e encontrou um judeu fadigado. O mesmo aconteceu a Maria Madalena no domingo de Páscoa. Procurava um morto e encontrou um ressuscitado. Pois eu fui observar a reunião de oração dos pentecostais e senti-me observado pelo Espírito, adquirindo a consciência das minhas resistências à ação do Espírito Santo em mim. Descobri a minha resistência intelectual, pois senti que relativizava a ação do Espírito nas pessoas, testemunhada pelos textos bíblicos, reduzindo-a aos limites do esquema teológico pré-fabricado aprendido nos livros. Senti que era presunção a mais pretender manipular a liberdade soberana do Espírito. Descobri que só não aspirava aos dons espirituais, mas até os recusava. Fui observar a oração dos pentecostais e fiquei surpreendido com a intensidade da oração feita por um grupo de jovens durante 2 horas. Fui para lá como um mero espectador e encontrei-me envolvido por um cristianismo dinâmico, contagiante e alegre, pressentindo então o que significava o batismo no Espírito Santo praticado dentro do movimento pentecostal. A respeito do movimento pentecostal, Russell Spitzer escreveu: alguns julgam que se trata de uma nova reforma
esforçando-se por encontrar o seu Lutero à porta de uma catedral desconhecida. Outros interpretam o fato como uma crise de crescimento, com os elementos da velha humanidade a quebrar-se para se juntarem de novo com mais espiritualidade. Há quem considere como um fenômeno prosaico o movimento inevitável do pêndulo, o regresso a algumas verdades esquecidas ou a superstições perigosas. Aqueles que acusam os pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, de fazer proselitismo, de emocionalismo excessivo, de atingirem apenas as classes inferiores e de interpretarem a Bíblia literalmente, responde o escritor presbiteriano William Reed. Alguns crentes que agora pertencem às Assembleias de Deus pertenceram anteriormente a outras igrejas evangélicas, mas para cada um destes, há pelo menos 20 que não tiveram qualquer espécie de contato com outros evangélicos antes de sua conversão. Texto extraído do livro Doutrina Pentecostal, editado pela CPAD, Mensageiro da Paz, julho de 1984. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.